Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nosso Deus Ele nos concede de, através desse vídeo, fazer uso e menção da palavra de Deus aos nossos corações. Quero agradecer ao nosso pastor, Nelson Campos, e sua família, que está na liderança da Área 90, e também agradecer toda a liderança da Área 90, agradecer a todos os irmãos, membros e congregados da Área 90, todas as crianças, todos os adolescentes, os jovens, as irmãs do círculo de oração, toda a igreja, os anciãos da casa do Senhor, as anciãs, que Deus continue, eu rogo a Deus, e a minha oração é esta, que Deus continue abençoando toda a Área 90, todas as famílias da Área 90, Deus venha continuar abençoando, providenciando sempre o necessário para que nós possamos, assim, diante de todas as lutas, vencer essas batalhas, essas dificuldades que surgem no nosso dia a dia. Então, que Deus em Cristo, Ele possa continuar te abençoando ricamente e derramando das suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quero, nesse momento, ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 13 para a nossa meditação de fé nesse momento. Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja só, queridos irmãos, quero nesse momento fazer uso e menção das palavras de Jesus, quando ele se assenta então no Monte das Oliveiras e os seus discípulos fazem uma pergunta a ele, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos queriam saber, porque Jesus, ele olhou para o templo, onde os discípulos mostraram o templo para ele, e Jesus disse: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E tudo isso aconteceu, porque a palavra de Jesus, o que Jesus fala, acontece. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus porque eles queriam saber acerca dos últimos dias, acerca do fim dos dias, das coisas que iriam surgir. Então Jesus responde de forma clara, de forma objetiva. Jesus ele começa a dizer: olha, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso, Jesus disse que era o princípio das dores, que nós seríamos atribulados, que matariam, seríamos odiados de todas as nações por causa do seu nome. Mas ele disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E então Jesus lança a palavra no versículo de número 13, dizendo: porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Queridos irmãos, eu quero nesse momento falar sobre perseverança. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo e enfrentando tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas que surgem no nosso dia a dia, que muitas das vezes a nossa vontade é de parar, de retroceder, é de recuar. Mas aí é que eu preciso dessa palavra, eu preciso perseverar, eu preciso de perseverança na minha vida.
E eu quero trazer um tema para nós meditarmos nesta palavra. Perseverança, uma atitude de fé. Perseverança, uma atitude de fé. E é exatamente isto que eu preciso fazer nesses últimos dias. Essa palavra, meu irmão, meu amigo, você que está aí nos assistindo através desse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte, que se nós tomarmos essa atitude de fé e perseverar, eu tenho certeza que nós vamos vencer todos os desafios, todas as lutas que venham sobre nós vamos vencer. Quando os discípulos estavam no barco, veio uma grande tempestade, um vento forte, a situação estava difícil para eles, mas Jesus estava no barco. Assim eu quero dizer para você que Jesus está também no teu barco. Jesus ele pode acalmar a qualquer momento, a qualquer hora, essa tempestade, esse vento forte que veio sobre a nossa vida, que veio sobre a face da terra. Nós precisamos enfrentar isso como um bom soldado de Cristo que nos alistou para a guerra. Nós precisamos de perseverar, e perseverar significa continuar firme, permanecer firme, continuar firme e constante, ser o mesmo, mas continuar, perseverar é isto. E eu preciso tomar essa atitude de fé nesses últimos dias para vencer todos os desafios, todas as lutas, todas as guerras. Porque ao contrário de perseverar é desistir. E é muito simples desistir, é fácil desistir, é fácil parar, é fácil retroceder. Mas se eu retrocedo, se eu desisto, eu não alcanço o meu objetivo. Eu não alcanço as promessas de Deus. Eu não alcanço as bênçãos que Deus derramou, que Deus preparou para mim. É por causa disso que eu preciso perseverar, porque se eu persevero, eu alcanço os meus objetivos, eu realizo os meus sonhos, eu espero nas promessas de Deus. E perseverar é isso, é se esforçar mesmo, é continuar firme e constante e abundantes na obra do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e o nosso trabalho não é vão. Então Jesus ele garante isso. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sei que muitas das vezes o casamento não vai bem. Eu sei que muitas das vezes na criação dos filhos não vai bem. Eu sei que muitas das vezes na área financeira não vai bem. Na área social não vai bem. Às vezes dos nossos familiares, da nossa própria família não vai bem as coisas. E é por isso que eu preciso enfrentar todos os desafios através da perseverança. Irmãos, quando eu persevero, eu venço os gigantes. Quando eu persevero, eu venço o desafio. Quando eu persevero, Jesus acalma as tempestades. Quando eu persevero, Jesus estende a sua mão poderosa para abençoar. Quando eu persevero, quando nós perseveramos, Jesus ele continua com a sua mão estendida para abençoar as nossas vidas e nos dar vitória. Queridos irmãos, eu quero nesse momento, através desse tema, e através desta palavra, falar de 3 homens que perseveraram de forma maravilhosa e com isso nos traz assim um exemplo de fé, uma atitude de fé tão grande. E antes de eu falar desses 3 homens de Deus, eu quero que você persevere com essa palavra que eu vou te dar de perseverança. Por quê? Porque se eu persevero, não vai ter obstáculo na minha frente. Porque eu vou estar crendo no Deus que é muito grande. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso que tem nos abençoado. Veja só, quando Moisés mandou os espias espiar a terra, apenas dois confiaram nas promessas de Deus, que foi Josué e Caleb. Apenas esses 2 demonstraram uma atitude de fé, mesmo diante das
do gigante, mesmo diante do exército forte, mesmo diante das dificuldades, eles resolveram acreditar na promessa de Deus, na palavra de Deus. É bem aí a diferença, quando eu penso positivo, é quando eu penso que vou vencer, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então tome essa atitude de fé, e com esses 3 exemplos, eu sei que tem muitos homens de Deus na Bíblia que perseveraram, que lutaram, que venceram a batalha, mas eu quero citar apenas 3 para que a nossa fé venha aumentar, porque nós precisamos de muita fé, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a prova daquilo que se espera. E eu tenho certeza que através dessa palavra a sua fé vai ser fortalecida no Senhor, porque o nosso Deus é maior. Queridos, eu quero falar de Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, e Deus então escolhe Gideão. Gideão estava ali malhando para se salvar dos medianitas, malhando trigo num lugar que não era próprio, mas ele precisava perseverar e precisa se salvar diante daquela situação. E Deus olha em Gideão algo especial. Ele olha a Gideão e vê que Gideão, mesmo diante daquela perseguição de 7 anos que Deus permitiu que o povo passasse nas mãos dos medianitas, Deus então olha para Gideão de forma diferente. Ele vê Gideão um homem perseverante, um homem que iria para frente, um homem que iria vencer. E então escolhe Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmão, da mesma forma, Deus ele nos escolheu. Ele sabe o potencial que cada um de nós temos. É por isso que eu preciso perseverar para vencer. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para nós começamos a ter uma grande batalha. E diz a Bíblia que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, nos lugares celestiais. Irmãos, Deus escolheu Gideão porque sabia que Gideão ele ia ser um instrumento nas suas mãos. E de fato foi. Agora eu quero que você entenda a perseverança dele, porque ele, apesar de estar ali tentando se salvar de um lado para o outro, tentando vencer, ele era pobre, a família era mais pobre, a tribo era menor, e ele começou a questionar com Deus, e Deus tira as dúvidas de Gideão. Se você quer que Deus tire as suas dúvidas, se você quer que Deus abençoe a tua vida, então você precisa de perseverança. Você precisa perseverar, você não pode desistir por qualquer motivo que vem acontecendo. Muitas pessoas hoje estão perdendo a sua vida porque simplesmente desistiram de lutar, simplesmente desistiram do seu objetivo, simplesmente desistiram do seu alvo. Deus escolhe Gideão porque vê em Gideão um instrumento para ser usado. Todos nós somos instrumento de Deus, irmãos. E Deus quer simplesmente nos usar na sua obra, para fazer a sua obra, a qualquer hora, a qualquer momento. Deus, ele nos chamou, assim como chamou Gideão, porque viu em Gideão um homem de Deus. Agora, a perseverança de Gideão é o seguinte: Gideão reúne o povo, tem 32 mil homens ao seu comando, mas diante de tudo isso, Deus, ele diz: os medrosos e covardes que voltem. Deus então ele faz uma seleção. Desses 32 mil, todos nós sabemos que apenas 300 ficaram. Agora adiante, irmãos, um comandante de guerra, um estrategista de guerra, um general de guerra, com certeza ele quer que muitos soldados estejam ali ao seu comando. E como que Gideão tinha 32 mil homens e agora apenas 300 vão para uma guerra, vão para uma batalha? Diante de uma dificuldade tão grande, talvez ele começou a imaginar como é que ele iria vencer. Como é que ele ia vencer essa batalha, essa dificuldade? Deus dá todas as estratégias. Eu quero dizer para você, irmão, que diante de tudo isso,
Deus ele vai te dar a estratégia. Deus ele vai abençoar você. Deus ele vai fortalecer o teu coração. Você vai vencer essa crise. Você vai vencer essa situação difícil. Esse vento forte vai passar. Gideão ele foi para a batalha com apenas 300, louvando a Deus, simplesmente assim, louvando a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, as correntes são quebradas. Os irmãos se lembram de Paulo e Silas quando estavam ali na prisão e eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus. E o que aconteceu diante daquela situação? Suas mãos estavam amarradas, acorrentadas, seus pés estavam acorrentados, estavam amarrados num tronco, numa prisão, e mesmo assim eles louvaram a Deus, e Deus fez com que a prisão de todos fossem soltas. E aí a perseverança. Gideão foi para a guerra com 300. Diz a Bíblia que Gideão começou a perseguir ainda, diante daquela batalha, sobrou ainda vários inimigos e ele precisava derrotar por completo, irmãos. Aqueles homens, aqueles inimigos, ele precisava derrotar, porque senão a sua história não seria contada. E então a Bíblia vai dizer que eles estavam cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Irmãos, talvez você está cansado dessa luta, dessa dificuldade, mas mesmo assim, continue firme. Continue crendo no teu Deus. Continue com essa atitude de fé, porque o nosso Deus foi Ele que te alistou, foi Ele que te chamou. Então não fique com medo. A Bíblia diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, chama, nenhuma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Gideão, mesmo cansado, ele continuou guerreando, continuou batalhando. É isso que eu quero dizer para você, que isso é perseverança. É quando eu estou cansado, é quando a dificuldade está tão grande e parece que a gente não está aguentando, e a gente precisa, nesse momento, continuar perseverando. Se não der para correr, ande. Se não der para andar, vai rastejando, vai do jeito que você puder, mas continue, não desista, não olhe para trás. Nós não podemos olhar para trás, principalmente nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, irmãos. Precisamos lutar, precisamos confiar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para todo sempre. Eu creio que através da sua perseverança, você vai vencer esse casamento que está quase falido. Você vai conseguir ter força para criar os seus filhos na admoestação do Senhor, na palavra de Deus. Você vai vencer essa crise financeira, essa situação social que todos nós estamos enfrentando, essa crise espiritual, essa frieza espiritual que está batendo aí na tua porta, através da perseverança e dessa atitude de fé que você vai tomar a partir de hoje. Você vai vencer todos os obstáculos que se levantam contra a tua vida. Mesmo cansado, Gideão continuou lutando. Talvez você está cansado, irmão. Às vezes nós estamos cansados de tanta batalha, de tanta guerra. Mas Jesus, ele disse: não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, mas é minha. É Deus que peleja por nós. É Deus que está conosco. É Deus que está na frente da batalha. No Salmo de número 46, a Bíblia vai dizer assim, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, os montes se abalem pela sua braveza. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, nós temos um grande Deus. Então, diante das lutas, das dificuldades, mesmo que esteja cansado, continue perseverando. Continue perseverando. Outro homem de Deus que demonstra muita fé, uma atitude de fé tão grande, é Davi. Um jovem que foi escolhido por Deus, um jovem que, muito novo,
foi escolhido pelo Senhor, foi ungido só depois de 30 anos de idade. Olha só, com 15 anos ele foi ungido rei, mas ele esperou muitos anos para assumir a sua função. E diante dessa trajetória, Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai. Veio o urso, veio o leão, mas ele soube cuidar das suas ovelhas. Ele perseverou diante do urso, diante do leão. Davi, um certo dia, ele foi levar comida aos seus irmãos, quando de repente ele se depara com um gigante insultando, criticando o exército de Deus e o próprio Deus. E Davi ele começa a dizer, mas quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, irmãos, ele nos dá um exemplo de perseverança e de fé, porque ele era um menino ainda, ele era um jovem. E eu quero dizer para você, jovem que está aí nos assistindo através desse vídeo, você é mais do que vencedor. Jovem, vós sois forte, porque venceste o inimigo através da palavra de Deus. Então lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque Davi se lembrou. Davi ele se lembrou de Deus. Ele disse, mas quem é esse circunciso? Eu vou enfrentar ele, eu vou lutar contra ele. Davi, meus irmãos, ele pede ao rei que ele enfrentasse aquele gigante. Talvez alguém olhasse para Davi e disse, rapaz, mas tu é um menino, tu é uma criança, mas como que tu vai lutar, que não tem experiência nenhuma? Aí Davi conta aquela história do urso, conta a história do leão para o rei e diz, olha, da mesma forma que Deus me livrou do urso e do leão, Deus vai me livrar desse incircunciso, desse gigante. Porque o exército, ele estava olhando para trás. O exército de Israel não tinha homem para lutar com aquele gigante. Estava retrocedendo, estava com medo de batalhar, estava com medo de lutar. Quantos hoje estão parados, estão estacionados, porque estão com medo da batalha, estão com medo de guerrear, estão com medo de enfrentar o gigante, está acomodado. Irmão, não te acomode com essa situação. Se o gigante apareceu, é hora de lutar, é hora de enfrentar, é hora de desafiar, não é hora de parar, não é hora de estacionar. Está na hora de nós lutarmos, de nós perseverarmos, ter uma atitude de fé. Eu só vou vencer esse gigante que apareceu na minha vida se eu tomar essa atitude de fé e perseverar em vencer ele. Então, o que Deus ele quer que a gente faça é que a gente possa colocar a nossa fé em ação, como a de Davi. Davi, então, ele desce ao ribeiro, pega umas pedrinhas, coloca no alfoge, os irmãos conhecem a história, e vai para a guerra, vai para a batalha. Ele vai lutar contra aquele gigante. O gigante olha para ele e diz, mandaram uma criança me enfrentar, e eu vou pegar ele, vou matar ele, vou lançar a carne dele para as aves do céu comer. Mas Davi, ele diz assim, olha, tu vem com lança, tu vem com corrente, tu vem com espada, tu vem com teu escudo, com a tua força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É essa, irmão, a nossa estratégia. Nós só vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Nós só vamos vencer se nós colocarmos Jesus na nossa frente. Nós só vamos vencer se nós colocarmos Jesus na nossa direção, no nosso comando. Eu quero dizer que Ele está no nosso barco. A tempestade se levanta, o vento forte se levanta, mas Jesus é que está no barco, é Ele que comanda tudo, não é nós que comandamos. Não é você que comanda. Quem comanda essa embarcação é Jesus. Então deixa Ele comandar. Vamos deixar o nosso Jesus agir na nossa vida. Vamos deixar o nosso Deus operar no nosso coração, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, porque nós precisamos de mudança nesses últimos dias. É por isso que eu quero falar para você de perseverança. Davi, ele perseverou. Davi não venceu o gigante olhando para a sua força, para a sua capacidade. Davi não venceu o gigante olhando para si mesmo, para a sua inteligência. Não, Davi venceu o gigante porque ele confiou no Senhor. Davi venceu o gigante porque ele acreditou no Deus vivo, no Deus poderoso. E Davi venceu aquele gigante.
Os irmãos conhecem e sabem como Davi perseverou, como Davi foi perseguido depois por Saul. Sabe como é que Davi enfrentou toda aquela situação? Teve um ponto que ele quase desistia, estava cansado, estava na caverna de Adulão, talvez pensando em desistir, em abandonar a sua trajetória, mas ele recebeu uma palavra de ânimo. Eu tenho uma palavra de ânimo para você. Persevera, meu querido. Persevera, minha irmã. Persevera, meu irmão, persevera, adolescente, jovem, criança, você que está ouvindo a palavra de Deus, você, meu irmão, que vai ouvir e assistir esse vídeo, persevera, é hora de perseverar, estamos nos últimos dias, a vinda de Jesus se aproxima, o arrebatamento da igreja está chegando, e eu preciso de perseverar. Outro homem de Deus que me chama muita atenção é o José, aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos. José, ele passou momentos muito difíceis da sua vida. José, ele enfrentou muitas coisas, irmãos. Muito jovem, foi levado para outra terra. Prosperou mesmo assim, Deus era com ele. Foi colocado na prisão, mas Deus era com José. José perseverou. José perseverou de forma poderosa. É assim que nós precisamos perseverar. Agora imagine a situação de José. Como é que estava o coração de José? Como é que estava a situação de José? Como é que José iria enfrentar aquela situação diante de tanta coisa que aconteceu na sua vida? Mas Deus fez ele prosperar em uma outra terra, porque ele perseverou, não negou o seu Deus, ele continuou firme, ele permaneceu firme. É bem aí a diferença, irmão, é quando eu persevero, é quando eu continuo firme, é quando eu continuo acreditando nas promessas do meu Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso e imagino. José simplesmente ele podia rapidinho ali, naquele momento, com a esposa de Potifar, cair em prostituição, pecar contra Deus e simplesmente não ser abençoado como ele foi. Mas ele resolveu perseverar e mesmo colocado no cárcere, ele continuou perseverando. Eu sei que muito pode ter sido que as forças dele poderiam estar diminuídas, poderiam estar ali, ele poderia estar assim querendo desistir, mas ele continuou firme até que Deus abençoa José e faz dele governador do Egito. E uma coisa interessante que não é apenas ele ser governador do Egito ou receber aquela bênção toda. A perseverança de José era no seu coração, porque ele tinha que superar a sua família. Tudo o que aconteceu, o reencontro com seu pai, com seus irmãos que venderam ele, o perdão brotou no coração de José. José consegue, diante de tudo aquilo, perdoar os seus irmãos, consegue superar toda aquela situação. Você ouviu a história desses 3 homens de Deus? Gideão, ele chama a atenção de Deus quando estava malhando trigo no lagar, porque a perseverança chama a atenção de Deus. Se você quer chamar a atenção de Deus e quer perseverar, meu irmão, esse é o momento. Chame a atenção de Deus, porque Deus ele vai abençoar a tua vida. Deus ele vai tirar suas dúvidas e você vai vencer. Quando eu persevero, eu trago a confiança de Deus para a minha vida. Foi isso que Davi fez. Davi, ele confiou no Senhor. Então, quando eu persevero, eu trago a confiança de Deus para a minha vida. É quando eu digo, Senhor, Tu estás no controle. Então, meu irmão, chame a atenção de Deus. Deposite a tua confiança no Senhor. E outra coisa interessante foi o que aconteceu com José. Supere como José superou todas as suas dificuldades, todos os seus problemas.
Está na hora de nós chamarmos a atenção de Deus, de nós confiarmos no Senhor. Está na hora de nós superarmos tudo aquilo que passamos, porque é hora de enfrentar os desafios. Está na hora de enfrentar. Eu quero dizer que Jesus está no teu barco. Jesus está contigo. Jesus está no controle. Se Ele quiser acalmar tudo isso agora, Ele pode. Ele pode estender a sua mão, porque Ele é o dono da terra. No Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Ele é o Rei da glória. Então nós temos que confiar nesse Deus que é poderoso para suprir as nossas necessidades. Irmão, persevere, lute até o fim, permaneça até o fim. Você vai receber a salvação em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo, é hora de eu perseverar, porque essa salvação aqui é o bem mais precioso que nós recebemos da parte de Deus. E Jesus, ele disse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então persevere. Essa bênção da salvação é para todos, mas nem todos querem receber essa bênção. Então, veja só, a bênção foi para todos. Então eu preciso perseverar. Para eu ser salvo, eu preciso perseverar. Então, receba essa palavra de Deus no teu coração. Creia que Deus é muito mais, que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Que Deus venha ter misericórdia de nós diante dessas dificuldades, que possamos entregar toda a nossa ansiedade a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, é Ele que tem nos sustentado, Ele que tem abençoado você, sua casa, sua família, Ele que tem trago esperança para a nossa vida, é Jesus, irmãos. Então confia nele. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, Igreja do Senhor, fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, receba essa palavra no teu coração. E minha oração é, novamente, que Deus continue abençoando toda a tua vida, os teus projetos, os teus sonhos, a tua casa, os teus negócios, tua vida financeira, tudo, irmãos. Eu desejo tudo de bom para a tua vida. Eu desejo tudo que vai bem para você e para toda a sua família. Que possamos vencer tudo isso no nome de Jesus. Sabe por quê? Como o nosso pastor Ednelson sempre diz, ele diz assim, o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Fique com essa palavra e seja edificado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.